Vamos agradecer a Deus por essa manhã. Mais uma escola bíblica dominical. E hoje a gente vai falar sobre o sonho de Nabucodonosor. Quem lembra da semana passada? Foi muito forte, né? E hoje nós vamos falar sobre o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti por essa rica oportunidade, Senhor. Ó Deus eterno, soberano e poderoso, em Tuas mãos eu coloco a vida dos Teus filhos essa manhã, meu Pai. Que o Senhor abençoe a todos, guardando, livrando, protegendo, derramando a Tua graça, o Teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor com uma canção. Vamos declarar que Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vocês conhecem? Então feche os seus olhos e cante assim comigo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele damos o louvor. Ao único, mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga: eu consagro todo o meu ser a Ti. Aplauda Jesus bem forte essa manhã. Glória a Deus. Pode sentar. Abram a página do vosso estudo, na página 48, página 29, perdão, 48 o quê? Já acabou, né, Lene? Página 29. A estátua de Nabucodonosor. É muito importante abordar sobre a estátua de Nabucodonosor, porque esse sonho que o rei teve foi um sonho profético. O livro de Daniel é considerado como o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. O livro da Revelação, também o livro de Daniel, é considerado um livro das últimas coisas que acontecerão sobre a terra. Teologicamente falando, existem dois livros apocalípticos na Bíblia. O livro das Revelações, que é o Apocalipse, e o livro de Daniel, que também vai falar a respeito de coisas dos últimos dias. Amém? Todos encontraram? De olho no seu estudo, a estátua de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2. Fizemos a leitura do texto no último estudo, não foi isso mesmo? Então nós vamos já aqui para a leitura no nosso estudo.
De olho no seu estudo, vamos fazer a leitura. Os irmãos que nos ouvem no grupo da rádio Fogo e Glória, se quiserem a apostila, podem pedir aí, a missionária Onélia tem, e vai passar para vocês aí no grupo, estarem acompanhando também a leitura do estudo. O capítulo 2 de Daniel relata os 4 últimos impérios mundiais. O capítulo 2 do livro de Daniel, ele relata os 4 últimos impérios mundiais, e que foi revelado através de um sonho ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Já aqui eu já quero fazer uma observação. Qual foi a forma que Deus usou para revelar ao rei Nabucodonosor sobre os 4 últimos impérios que estaria sobre a terra? Exatamente isso. Então, segundo a Bíblia Sagrada, Deus também revela através de... Sou eu que estou falando? Quem está falando é quem? Lembrando os irmãos que nos acompanham na escola bíblica, que uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que a Bíblia... Uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que a Bíblia diz. Então, se o pastor fulano diz que Deus não fala através de sonhos, é uma opinião dele. Mas a Bíblia diz que Deus fala através de sonhos. Quem pode dizer glória a Deus aí? Mas cá para nós, tem gente que crê mais na palavra do pastor do que na palavra de Deus, sim ou não? Tem gente que diz, minha igreja diz que sonho não existe. Minha igreja diz que Deus não fala através de sonhos, só fala na palavra. Irmão, se a Bíblia está dizendo que Deus fala, Joel capítulo 2, verso 3, diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Olha aí. Então Deus fala através dos sonhos, sim ou não? Quem já teve um sonho profético, levante sua mão. Está vendo? Quem nunca teve um sonho profético, levante a mão. Todo mundo já teve? Agora, claro que nem todo sonho é Deus. Em toda a história de Nabucodonosor, a Bíblia só vai relatar quantos sonhos proféticos ele teve? Uma história de vida, o homem só teve um sonho profético. Então, não é todo sonho teu é profético, não. Às vezes a pessoa, todo dia me procura, bispo, eu tive um sonho aqui. Né? Então já pensou se eu for todo dia ouvir o sonho de todo mundo? Né? É sim ou não? Aí haja interpretação, né, Deni? Aí a pessoa fica meio que, porque tem as preocupações do dia, os pensamentos do dia. Então a gente tem que entender que existem os sonhos que são nossos, existem setas do inimigo e existe o sonho profético. E Deus fala pouco. Deus fala pouco. O microfone para ele, meu Deus. Paz e a graça a todos. Da mesma maneira que existe setas do inimigo para sonhos para a nossa mente, tem sonhos de Deus sim. Exatamente. A mesma coisa, nem todo pensamento é revelação. Nem todo sentimento é de Deus. Tem o sentimento de Deus? Tem a revelação de Deus? Tem, mas tem a revelação do sentimento do homem, tem um pensamento do homem, e ainda tem o diabo pelo meio que fica lançando seta, tentando nos confundir. Então o negócio, a guerra é travada. É ou não é, irmãos? Aí a pessoa, né, tem o seu sentimento humano, aí a pessoa diz assim, e eu estou sentindo aqui, rapaz, eu olhei para Dona Rosinha, eu estou sentindo que Dona Rosinha não gosta de mim. Não, Deus me revelou. Eu senti, Deus não falha. Mas não foi Deus, às vezes é uma cisma, né? Algo próprio que a pessoa ali, um sentimento humano, ou às vezes também pode ser uma seta do diabo, sim ou não? Mas também pode ser uma revelação, e agora? Como sabe? O senhor está confundindo a gente, bispo. Aí tem que ter o discernimento de espírito, e é um dom, e tem que buscar. Senhor, me dê o discernimento de espírito para que não fique confundido. Saiba quando é homem, quando é o diabo
e quando é Deus. Amém? Porque o apóstolo Paulo disse: tomem cuidado com os espíritos enganadores, que se possível for, se disfarçará até mesmo de um espírito de luz, de um anjo de luz, para confundir aos escolhidos. Então tome cuidado, só através do espírito de discernimento que a gente vai entender o que é Deus e o que não é Deus. Amém? Só contando abrindo um parênteses aqui para contar um testemunho. Há muitos anos atrás, uma irmã, não congrega comigo, já para você não pensar, quem será, falou para mim assim: bispo, eu tive um sonho com uma pessoa, e no sonho Deus me dizia que ela é a pessoa preparada para mim. Só que a pessoa, irmãos, que segundo ela, Deus dizia que era preparado para ela, estava com tinha uma vida muito conturbada, sabe? E eu disse assim: irmã, tem certeza disso? E ela: não, bispo, eu tenho certeza porque não foi Deus que revelou. Eu falei: irmã, não foi. Irmã, não foi Deus que revelou. Foi a carne que revelou, exatamente. Porque a pessoa estava julgando pela aparência. Porque a pessoa bonitinha, não sei o quê, só que a pessoa toda atrapalhada. Sabe que tem gente que é atrapalhada, tem ou não tem, gente? Estou mentindo, irmão? Tem umas varoas que é bonita, tem ou não tem? Mas é atrapalhada. Tem uns varão que é bonito, mas é atrapalhado, sim ou não? E aí vai atrapalhar a vida da pessoa mais. E aí uma confusão dessa aí, Deus não vai querer que a pessoa, né? A pessoa está bem na casa de Deus, orando, buscando, jejuando, fazendo a obra, marchando. Aí Deus vai pegar uma pessoa atrapalhada e vai botar na vida do outro, irmão. Isso é prato de Satanás, é ou não é? Aí não precisou nem orar para Deus mostrar. Eu já falei logo de cara, falei: irmã, é prato do diabo. Aí não vigiou, caiu. Depois, 2 meses, foi flores. Depois o cara atrapalhou a vida dela, que eu sabia que ia atrapalhar. Aí se atrapalhou todinha, coitada, que nunca mais conseguiu se levantar na presença de Deus. Ficou sofrendo para resolver essa situação. Até polícia, deixa eu te dizer aqui, até polícia, meu amigo, teve que entrar pelo meio para o camarada soltar a vida dessa criatura. É brincadeira, até ameaçar de morte a coitada foi. Então veja só o pezinho da grande problemática que teve em uma interpretação. Estou citando essa aqui porque eu estou no contexto. Em uma interpretação de um sonho errada. Aí eu te pergunto: foi Deus que deu um sonho desse? Não, porque a bênção de Deus não acrescenta dores. A Bíblia diz, né? Então para a pessoa sair da vida da pessoa, teve que ter até polícia pelo meio. Então como é que foi Deus que deu um sonho desse? Foi o diabo, irmãos. Ansiedade, exato, irmã Márcia. Porque a ansiedade também produz isso, né? Sentimentos, produz ou não produz? Sonhos, emoções. Talvez Deus tinha até realmente alguém preparado, eu creio que sim. Mas a pessoa, o diabo foi lá, se antecipou, jogou a tentação, como tentou fazer com Jesus, é ou não é? Por isso é muito importante a gente buscar o discernimento de espírito para andar em vigilância e não cair em vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Alguém tem dúvida que Deus fala através de sonho? Ninguém tem dúvidas? Por sinal, eu tive um sonho essa noite, mas eu não sei se eu conto, não sei se eu não conto. Conta, não, Rosinha? Eu acho que eu não vou contar, não, meu Márcio. Conta ou não conta? Foi um sonho profético. Conta ou não conta? Não, acho que eu não vou contar, não. Quem quer saber, levanta a mão. Rapaz, vocês são curiosos, viu? Misericórdia, viu? Brincadeira, vou contar. Os ouvintes da rádio aí, quer saber ou não quer? Conta ou não conta? Só se os irmãos da rádio, você que quer saber, aí eu conto. Conta, mano. Vou contar. Ó, tem um pastor, amigo meu, o Bispo Olinto. A missionária conhece ele muito mais que eu. Conhece há muitos anos, né, missionário? Desde os 20 anos. Eu conheço de pregar na igreja dele. Já preguei algumas vezes lá. E ele apareceu a mim em um sonho. Só que, já vem aí, por que eu estou contando também? Para interpretação. Ele apareceu a mim em um sonho. E ele dizia para mim: Bispo Paulo, vamos ali.
E ele me levava em uma cidade histórica. Sabe a cidade histórica? Quem já foi a cidade histórica aí? Né? Tem aquelas casas. Isso, tipo, né? Cachoeira, tem aquelas casas antigas, coisa e tal. Era uma cidade histórica. Aí tinha um casarão. E abria a porta e a gente entrava no casarão. Só que vem aí primeira interpretação. Se eu não tivesse a saber ciência sobre interpretação de sonhos, eu diria que era com ele mesmo, mas não foi com o pastor. Foi um anjo. Porque pastor na Bíblia significa anjo, um mensageiro. Então Deus mandou um anjo até mim e me levou a esse lugar. Amém? Me levou a esse lugar. Era um lugar histórico. Então, entrei no casarão. Quando eu entro no casarão, tinham 24 tronos. Assim, em círculo. 24 tronos de ouro. Em círculo. Aí, o pastor começava a me mostrar tudo aquilo. E eu dizia assim: pastor, é muita honra. Eu não sou digno disso aqui, não. É muita coisa, pastor. Para que o senhor preparou tudo isso? Para que o senhor organizou tudo isso para mim? Misericórdia, é muita honra. Aí tinha uma... Já viu aquelas roupas de princesa? Quem já viu? Só que era uma roupa de princesa toda de ouro. Aí eu vi algumas irmãs da igreja, entrava nessa roupa e alguém tirava foto. Olha aí. Era uma roupa de mulher, sabe? De princesa. Tinha assim, ó, como é que chama isso aqui? Busto, é? Busto? Um busto assim largo, uma cauda grandona. Aí as irmãs vinham, entravam na roupa de ouro, e aí alguém tirava foto. Aí vinha outra pessoa, entrava na roupa de ouro e tirava foto. Entrava na roupa de ouro e tirava foto. O que é que eu entendo aí? Honra para irmãs da igreja aqui também, para pessoas da igreja também. Deus está preparando honra. Ouro significa honra, exaltação, glória. Então significa que Deus está preparando uma honra para a gente, irmãos. Era uma festa da igreja e tinha muita gente da igreja nessa festa. Deus está preparando uma grande honra. Quem toma posse aí da glória. Quem toma posse, diga aleluia. Amém. Então olha que bênção. Era uma festa linda, toda de ouro. A festa era toda revestida de ouro. Aí eu ainda dizia assim, viu, missionária Adélia? Eu dizia assim: rapaz, Bispo Olinto, o senhor é muito caprichoso. Como é que faz uma coisa dessa pra gente, né? Mas não era ele, né? Ali era o quê? Representando um anjo do Senhor, me mostrando toda aquela honra ali que Deus tem preparado. E eu creio nisso. Alguém crê comigo aí? Dá um glória. Glória a Deus, pastor. Eu já tomei posse da minha bênção, porque o único fotógrafo aqui sou eu, então eu já estava lá na glória. Aleluia, glória a Deus. Amém. Que bênção. Então, já que ninguém tem dúvida sobre sonhos, aí vocês entenderam a importância de saber a interpretação? Ô bispo, eu quero aprender a interpretar sonho. Quinta-feira que vem, missionária Nélia, vai estar psicanalista? Quarta-feira agora, a psicanalista, né? Doutora Jane estará no programa da missionária Onélia, falando de interpretação de sonhos segundo a psicanálise, né? Ela vai falar da psicanálise, que é a área humana. Eu não sei interpretar sonho pela psicanálise. Eu sei interpretar sonho pela parte bíblica. Então eu posso ensinar você pela Bíblia. Você vai aprender. É bom saber os dois viés, sim ou não? Pela psicanálise e pela Bíblia. Como que eu posso te ensinar a interpretar sonho pela Bíblia? É assim que funciona. É a Bíblia que interpreta os sonhos. O que é que significa pastor na Bíblia? Pegou? Então eu não classifico como um dom. Eu classifico como discernimento. Através das escrituras sagradas que eu tenho uma interpretação. Irmã Márcia me contou um sonho, né, que teve com a amiga dela. Irmã, conta aí, irmã Márcia, por gentileza, mais ou menos como foi. Só para a gente dar uma ideia aqui para os irmãos. Eu sonhei que eu estava em um lugar como se fosse minha casa. Aí
eu pegava e ia atrás dela, né? Procurar ela, chamar ela na casa dela, como se eu tivesse saído da minha casa para ir para a casa dela. Aí quando eu chegava lá, eu chamava ela. Aí ela saiu do lado de fora. E quando ela saía, na frente da casa dela, onde ela morava, tinha tipo assim, umas rodas de cimento, aquela coisa que os jardineiros fazem para enredar em volta da planta, né? Para proteger, para molhar ali, colocar terra. E eram várias. Era um lugar assim, tipo um quintal muito grande, e eram várias. E tinha muitas torceiras de cana, que as folhas tudo verdinha, balançando, e as canas tudo bonita, amarela. Aí ó. Eu não. O que significa? Não soube. O que significa aí perguntei ao senhor, né? O sonho da irmã Márcia, a interpretação do sonho? As canas eram tudo bonitas, amarela. Muitas canas. Eu falei para ela. O que você acha que significa essa interpretação aí? Ó. Plantação, colheita. A gente já tem uma ideia que significa que é bênção. Sim ou não? Só que a cana estava o quê? Amarela. Amarela significa que está próximo de quê? Está madura, então está chegando a hora da colheita. Qual a interpretação do sonho? Está chegando a hora da vitória da irmã. Ela plantou, né? E agora está chegando a hora dela colher. Porque Jesus disse assim: levante os olhos e olhe que a seara está pronta, mas poucos são os ceifeiros. Então, no sonho, a interpretação está chegando perto da colheita da irmã. Diga glória a Deus essa manhã. É porque tem que falar no microfone, mulher de Deus, para os ouvintes ouvirem. Eu quero só o significado, bispo. Que não fica vazio lá. O bispo, o que significa casamento em sonhos pela Bíblia? Depende. Porque assim, também depende disso, o contexto. Todo o contexto, né? Casamento depende do contexto, como que está acontecendo o casamento. Entendeu? Todo o contexto. Você sonha que vai casar. Você sabe que sonha que vai casar, né? Sabe que o noivo está lá esperando, mas só que você está para ir, mas você ainda não viu o noivo. Mas sabe que o casamento está marcado para acontecer. E o noivo está esperando, sabe? Só que já está arrumado no exemplo, só que ainda não viu o noivo. Pode significar várias coisas. Agora sim, né, gente? Porque assim também, a gente tem que ouvir o contexto do sonho. Não pode dizer também assim. Aí tem coisas que está claro, mas tem coisas que está oculta. Aí também tem que ter a revelação de Deus, né? Porque assim, a pessoa está para casar, mas não vê o noivo. O noivo está oculto. Né? A pessoa está se preparando para o casamento. Pode significar uma surpresa, uma bênção de Deus que está para chegar. Casamento é bênção, a gente sabe disso, né? Casamento é bênção. Mas a pessoa tá vestida de noiva? Como é que está? Está vestida de noiva? Como é que está o vestido? Qual a cor do vestido? Então, tudo isso são detalhes de uma interpretação de sonhos. Vocês estão entendendo? Bora para o nosso estudo aqui, porque senão aí vocês querem me contar sonho aí. Eu não vou interpretar sonho aqui, não. Não é não, dona Rosinha? Diga glória a Deus, dona Rosinha. Os ouvintes da rádio querem conhecer a senhora, dona Rosinha, que eu fico só chamando aqui dona Rosinha. Quem achou onde nós estamos aí? Nós estamos no rei da Babilônia, sim ou não? Para onde? Sim, o rei. Um sonho, né? Paramos em sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor. O rei estava vendo, e eis que os seus olhos contemplaram uma grande estátua à sua frente. Esse foi o sonho, ó. Os olhos do rei viram uma grande estátua em sua frente, cuja cabeça, aqui é o sonho do rei, ó pessoal, cuja cabeça era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as suas pernas. Então nós temos aqui ouro, nós temos aqui prata, nós temos aqui cobre e nós temos ferro. Olha aí.
e os pés, exato, e nós temos outro ainda, ó, e os pés em parte de ferro e em parte. Então, qual foi o sonho do rei, pessoal? Ele viu uma grande, e a cabeça era de quê? Ouro fino. E o peito e os braços eram de quê? E o ventre e as coxas eram de quê? E as pernas e os pés, ferro e barro. Glória a Deus. Então, ó, ouro, prata, cobre, ferro e barro. Então nós temos aqui os minerais. Olha aí. Quem já entendeu qual foi o sonho do rei? A estátua. O sonho do rei foi a grande estátua. A estátua com a cabeça de ouro, com os braços e o peitoral de prata, cobre, né, as coxas e o ventre, e ferro, os pés, e barro, os pés. Amém? Esse foi o sonho do rei. A estátua inteira, de olho no seu estudo, a estátua inteira mostra os 4 últimos impérios mundiais. Queriam dominar o mundo através do poder e força, conforme mostraremos abaixo o significado da visão. O nome dos impérios. Para compreendermos melhor o significado da estátua, iremos estudar parte a parte da visão do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, verso 32. Alguém pode abrir, por favor, e fazer a leitura? Daniel capítulo 2, verso 32. Daniel capítulo 2, verso 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Amém. De olho no seu estudo, a cabeça da estátua era de ouro fino, que nesse caso é o primeiro império mundial. Segundo a própria interpretação do profeta Daniel, foi a Babilônia, uma nação poderosa. Daniel 2,38. A cabeça da estátua corresponde ao leão com asas de Daniel capítulo 7, verso 4. Ou seja, primeiro grande império foi o império da Babilônia. O que são esses grandes, o que foram e o que são esses grandes impérios? São grandes potências mundiais. Impérios que dominaram o mundo inteiro. A Babilônia foi um grande império mundial que em sua época dominou o mundo todo. E a interpretação do rei, de Daniel para o rei, é que o ouro era o primeiro império, que foi o império da Babilônia. Quem entende, diga glória a Deus. De olho no seu estudo, o ouro é muito valioso. Por causa de pequenas quantias, muitas pessoas matam, roubam, devido ao grande valor financeiro desse material. Homens e famílias inteiras vão ao garimpo e arriscam a vida em busca de nem que seja uma pequena pedra de ouro. A Babilônia é comparada a tal grande valor, pois em sua época dominou o mundo em tudo, não somente nas guerras, aonde era imbatível e poderosa, mas também na qualidade da sua administração e construção. Foi a Babilônia que construiu uma das chamadas 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos da Babilônia, capaz de encher de orgulho o rei Nabucodonosor, a ponto de querer ser adorado como Deus. A Babilônia foi chamada de chicote de castigo dos judeus. Em guerras, os judeus foram vencidos por Nabucodonosor e levados cativos para a Babilônia. Segundo Reis 25:1,
ao 13, Jeremias 24, 1 e 25, verso 9 ao 11, aonde menciona o cativeiro de Israel na Babilônia, que durou 70 anos. O que o profeta Daniel, ao ler o livro de Jeremias, entendeu ser Daniel 9, verso 2. Agora vamos ver o peito de prata. Daniel 2:32, aqui, já lido por nós, fala a respeito do peito de prata. O peito era de prata. Esse foi o segundo império mundial, que por sinal era mais forte que o primeiro, pois tomou o poder da Babilônia. E o poder e a força ficou então com os medos e os persas. Daniel 2:39, 5:28 ao 31. O peito de prata da estátua corresponde ao segundo animal. De Daniel 7:5. Um urso com 13 costelas na boca. Então, irmãos, o segundo, na visão, a cabeça de ouro significava o império e os braços e o peitoral de prata significavam o império dos medos e persas. Aonde que eu encontro todos esses relatos, bispo? Na história. Na história você vai encontrar todos esses relatos, né? Por exemplo, quem assistiu aqui o filme Os 300? Assistiu Os 300? Quem era o rei Dario? Dario, você lembra de Dario? Dario já entra no segundo filme. Dario é o pai de Artaxerxes. Exatamente. E quem era Dario? E esse filme 300 é história dos gregos, né? Dos espartanos, dos gregos, é história mesmo. Histórico. Não é conversa de pregador, não. É fatos históricos. É tanto que estou agora citando a história. Dario, quem era Dario? Dario era o pai de Artaxerxes. E Dario era o rei dos medos, que tomou o império da Babilônia. E Daniel está vivo na época do rei Dario, né? Você vê que Daniel, ele vai também fazer parte do reinado de Dario. Então veja que a história e a Bíblia estão ligadas, uma provando a outra. Aí Dario morre. Quem assume o lugar? Artaxerxes, que foi interpretado por aquele ator brasileiro, por sinal que parece muito comigo, né? Aquele Rodrigo Santoro. Não parece comigo? Idêntico, né? No filme ele tinha pouco cabelo igual a mim, né? A altura assim, né? 1,90 m como eu também, né? Não é, meu Márcio? Aliás, eu sou mais bonito que ele. Sou. Né? Aí, meu Márcio confirmou. Obrigado, viu, Márcio? Então, assim, irmãos, o Rodrigo Santoro interpretou o rei Artaxerxes. E vamos ver no livro de Neemias, que Neemias foi liberado pelo rei Artaxerxes a reconstruir os muros de Jerusalém. Quem lembra? Então, por que eu estou falando isso aqui? Para mostrar a vocês que a história e a Bíblia se provam e se comprovam. Então, como é que a pessoa não acredita na Bíblia, irmãos? Não é verdade, Dene? Tem gente que diz que duvida da palavra de Deus se a história e a Bíblia estão interligadas, e uma provando a outra que ela é a verdade. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Então, o segundo império, o império dos medos, que foi governado por Dario e consequentemente pelo seu filho Artaxerxes. Agora vamos para o ventre de cobre. Daniel 2:32. O ventre e as coxas de cobre. Esse foi o terceiro império mundial conquistado pela Grécia. Está vendo que a história vem provando, irmãos? Olha aí, quando foi que Artaxerxes caiu? Começou com o espartano Leônidas, quando com seus 300 guerreiros resistiu a Artaxerxes, e ele já começou a perder a sua honra, que ele se dizia Deus, né? E aí ele começou a perder a sua honra.
E aí os gregos ganharam força para ir à guerra. E aí o Império Médio-Persa caiu e veio o Império agora em ascensão da Grécia. Os gregos conquistaram, olha aí. Tirada dos medos e persas, ou pela Grécia, tirada dos medos e persas. Daniel 2,39. Que corresponde ao terceiro animal de Daniel. Um tigre com 4 cabeças e 4 asas. Qual é o terceiro grande império mundial? Os gregos. Primeiro grande império? Babilônia. Segundo grande império? Terceiro grande império? Os gregos. A Grécia. Como veio essa ascensão da Grécia? Essa ascensão da Grécia veio pelo seguinte motivo. O rei Artaxerxes, como grande império, queria dominar todo mundo. E exigiu de Esparta que pagasse tributos. E havia toda uma colônia, né, espartana. Os espartanos resistiram. Os gregos não eram homens de guerra. Eram homens de guerra, mas já aposentados. Eram mais artistas, né, mais escultores, poetas, né, homens que trabalhavam, mas era de forma... E essa afronta despertou eles para a guerra. Então o inimigo cresceu, partiu para cima, e o Império Médio e Persa caiu, e a Grécia subiu em ascensão, tornando-se o terceiro grande império mundial. Daí da Grécia veio os romanos. Aí veio o Império Romano que dominou. Vamos continuar aqui. As pernas de ferro, não é isso? Daniel 2,33. As pernas eram de ferro. Esse é o quarto império mundial, que foi o maior império em poder e tempo, pois a perna é a maior parte do corpo da estátua. Isso mostra a duração do quarto império. As pernas de ferro é o símbolo do Império Romano. Né? Os romanos vieram em ascensão dos gregos do Império da Grécia, que foi um império poderoso. O ferro é o material sólido, e isso mostra a centralização e o poder de Roma, aonde mais tarde seria dividida em 2 pernas, uma em Roma sendo o poder ocidental, e a outra em Constantinopla, sendo o poder oriental. Mas ambas ainda eram grande e poderosa Roma. Isso aqui é muito forte. Constantinopla, isso aqui tem a ver também agora com história da igreja. Você sabia? Eu me lembro que quando eu estudei, eu fiz faculdade de teologia, nós estudamos sobre a história da igreja. Para os irmãos que não sabem, só que dando aqui uma pequena interpretação teológica, talvez seja um pouco difícil falar isso para os irmãos, mas já comecei, eu vou falar, né? Qual foi a primeira igreja que existiu no mundo? Quem sabe aí? Exatamente. Porque alguém pode achar que, não, eu não sou, por exemplo, nós, protestantes, somos filhos da Igreja Católica. É por isso que eu estou dizendo que pode ser, talvez, assustador para alguém saber disso. Mas nós somos filhos da Igreja Católica. Em Constantinopla, por exemplo, houve uma época, a igreja era uma só. Só que depois que os apóstolos foram morrendo, a igreja começou a se corromper. A igreja começou a se perder. E então a igreja começou a fazer alianças. Constantino se converteu. E aí criou-se Constantinopla. A igreja se dividiu em 2 partes. Roma rachou no meio, a Roma ocidental e a Roma oriental. E houve uma época que houve 2 papas. Em Constantinopla havia um papa, e na Roma ocidental e na Roma oriental havia outro papa. E a igreja, então, Martim Lutero protestou. Quem era Martim Lutero?
um padre da Igreja Católica que protestou. Daí surgiu os protestantes. Nós saímos de dentro da Igreja Católica e nós somos protestantes, porque nós protestamos contra práticas, principalmente de idolatria, principalmente de indulgências, principalmente de penitências, principalmente das práticas que são antibíblicas. Vocês estão estudando escatologia bíblica e precisam entender, expandir para evoluir. Diga glória a Deus essa manhã. Isso aqui é muito importante, esse conhecimento, para que não haja ignorância e que você saiba também das origens, da onde que surgiu a igreja protestante, que é a igreja atual, a qual nós estamos vivendo nos últimos dias. Quem está entendendo, diga amém. Exatamente. Na ascensão, quando Roma, por exemplo, aqui, que nós estamos citando o governo de Roma, foi nessa época. Uniu-se, a igreja chegou a ser tão forte que não havia um rei que não fosse eleito pela igreja. Se o Papa não abençoasse, o rei não era reconhecido pelo povo. Então o rei precisava se prostrar. O primeiro rei a não aceitar isso foi Carlos Magno. Carlos Magno se levanta e pede a separação da igreja do Estado. Carlos Magno se levanta e busca a ajuda dos bárbaros. Carlos Magno busca a ajuda dos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Os vinques, que vieram dos nórdicos, né? Que vieram das terras frias. E aí, para a Guerra Santa acontecer, Carlos Magno faz aliança com os vinques para lutar contra a igreja. Mas a igreja venceu. Os vinques se converteram ao cristianismo, a maioria deles. É uma história longa, né? Eu não vou entrar agora na história da igreja, mas porque eu sempre gostei muito de história, né, irmãos? Então eu gosto dessa matéria, eu particularmente. É bom a gente dar um estudo sobre a história da igreja e é muito bom também, viu? Porque a gente entender muitas coisas. É verdade. A gente pode pensar em falar de história da igreja no próximo estudo escatológico, né? Entramos aqui nessa área de Roma para entendermos que Roma foi o quarto grande império mundial. Sim ou não? Então, paramos aqui em Constantinopla, né? Agora vamos falar dos pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2:33. Esse império ainda futuro e se levantará na grande tribulação. Os dedos dos pés representam uma divisão do poder de 10 nações. Olha aí. Daniel 2:41. E como os pés fazem parte das pernas, esse império também é uma continuação do Império Romano, que também foi comparado com ferro. Lembrando ao leitor que Roma, que dominou o mundo no tempo de Cristo e dos apóstolos, mas esse império acabou há muito tempo. Mas os pés são em parte de ferro e barro. Existe uma semelhança entre as pernas e os pés, pois ambos têm ferro em si, e isso mostra que esse último império é uma continuação do império que será o reino mais poderoso que o mundo já conheceu, pois este será formado por 10 nações, que juntas irão ressurgir o Império Romano de César. Calígula e Tito, que invadiu Jerusalém e expulsou os judeus no ano 70 depois de Cristo, causando a morte de muitas pessoas. Essa segunda parte do Império Romano será formada por 10 nações, que certamente serão países circunvizinhos da Itália, antiga Roma, ou seja, países europeus. E para reforçar esta palavra,
lembramos ao leitor que a Europa está unindo, tornando-se um só país. Como seria terrível se os antigos imperadores romanos revivessem para assombrar novamente o mundo. Mas tudo isso está prestes a acontecer, pois esse último império não é outro senão o reinado do anticristo, a grande tribulação que irá durar 7 anos. A gente já vê isso acontecendo, sim ou não? Já tem 7 nações reunidas. Olha aí, o obreiro Berivaldo nos trouxe uma informação aqui, quente. Né, obreiro Berivaldo? Sim. Fala, a ONU já reconheceu 7 países. Então, já estão se movimentando para essa união, né? Isso aqui é lógico que vai acontecer. A gente sabe que é notório que isso vai acontecer. Então, devemos estar atentos a todos esses acontecimentos. Sim ou não, irmãos? O Império Romano prestes a ressurgir. Quem achou aí? Vamos ler. Depois que o Império Romano se acabou, por muitas vezes alguém tentou reconstruí-lo. E em todas as vezes sempre foi na Europa, local do antigo Império Romano. Vire a página do seu estudo. O francês Napoleão Bonaparte tentou conquistar o mundo em 1797, através das suas vitórias nas guerras, aonde venceu a Austrália, a Inglaterra, o Egito e a poderosa Rússia. O italiano Benedito Mussolini foi o primeiro-ministro da Itália e tinha pensamentos de acabar com a religião. O mesmo se aliou à Alemanha e Japão, aonde tentaram conquistar o mundo na Segunda Guerra Mundial. O alemão Hitler, na Segunda Guerra Mundial, se fortaleceu de tal maneira a ponto de provocar a maior de todas as guerras, onde, como uma espécie de anticristo, tentou exterminar o povo judeu, matando milhares deles. Foi ele quem causou o holocausto da Segunda Guerra Mundial, sendo considerado por muitos uma espécie de anticristo. Porém, Hitler foi apenas um sinal do que ainda está por vir. Isto é apenas um sinal desse novo império que ainda vai surgir nesse mundo. Esse reino se levantará na grande tribulação, quem também é simbolizado pelo 4º animal do capítulo 7 de Daniel, que possui 10 chifres, lembrando que os 10 dedos da estátua, Daniel 7:7, 9:7, que também se comparará com a besta do Apocalipse. Esse reino só se levantará na grande tribulação. Aqui nós temos aqui uma chave para interpretação. Olha aí, os dedos dos pés significa o quê? 10 reinos, está vendo aí? O que significa chifre na Bíblia? Quem sabe? Hã? Olha aí, salve de palmas para o obreiro Emanuel. Significa o que, obreiro Emanuel? Com o microfone. Poder. Exatamente. Aí vamos supor que a pessoa sonhou com um chifre grandão na cabeça. Olha aí, vocês já pensaram coisa, hein, gente? Não, aí o camarada, ó, dona Rosinha, o camarada vai pensar logo o quê? Vixe, eu acho que minha mulher está me dando chifre, viu? Não vai pensar logo isso aí? Mas aí, se ele é de Deus, a interpretação do sonho é o quê? Poder. Porque lá em 1 Samuel, Deus fala assim para Samuel, né? Pega o teu chifre de azeite e vem. Porque o chifre na Bíblia significa poder. Em Apocalipse, quando diz que a besta tinha 10 chifres, são 10 nações poderosas, 10 autoridades que têm poder. Amém? Está vendo aí? Então, porque assim, o boi, por exemplo, qual é o poder do boi? O chifre. Qual é o poder do bode, né? O chifre. Tirou o chifre, acabou o poder. Entendeu? Por isso que eu parei aqui para explicar a vocês aqui os detalhes da interpretação. Amém? Glória a Deus. Entenderam aí, pessoal? Vamos aqui o Império Romano, né? Para a gente fechar aqui essa primeira parte.
O Império Romano foi arrasado em suas conquistas. E como já mencionamos, foi arrasador em suas conquistas. E como já mencionamos, o imperador Tito invadiu Jerusalém por volta do ano 70 depois da era cristã. E matou muitos judeus, expulsando os demais para outros países. Em Daniel capítulo 9, 27 e 26, fala que o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe é o anticristo, que virá na grande tribulação. Esse povo foram os romanos que destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Portanto, está bem claro que o anticristo virá da Europa, sendo muito provável que venha da Itália antiga Roma, da antiga Roma. Em nossos dias está se levantando a comunidade comum europeia, formada por várias nações. Portanto, já possui várias cabeças, vários diademas, como tem a besta do Apocalipse, capítulo 13. Sabe-se que alguns anos atrás houve uma especulação muito grande sobre o presidente da França. Quem lembra? Emmanuel Macron, né? Muitos se diziam que Emmanuel Macron seria o anticristo, mas caiu por terra, porque Emmanuel Macron não foi esse líder tão perfeito como será o anticristo. O anticristo será um líder tão perfeito que ele vai encantar as pessoas. As pessoas vão ser fã dele, irmãos. As pessoas vão gritar: mito, mito, mito. Não estou dizendo que é o Bolsonaro. Oh, vocês vigiam. Mas esse também não é, porque esse também não encanta todo mundo, né? Sim ou não? Desencanta, né? Então pronto. Mas o anticristo terá a aprovação de todos. Todo mundo vai aprovar ele, dona Rosinha. Só um povo que não vai aprovar ele. Quem é? A igreja. Então o mundo todo vai estar apoiando ele, menos a igreja. Aí que vai vir a perseguição. Aliás, uma parte da igreja, né? Porque outra parte já está onde? Na glória, arrebatada lá com o Senhor, na festa do casamento de 3 anos, 7 anos de casamento. E durante 3 anos e meio aqui na terra vai ter uma grande paz trazida, mas é uma falsa paz, porque depois de 3 anos e meio ele quebra a aliança e começa aí a perseguição. Amém? Quem está entendendo? Então durante 3 anos e meio ele vai provar que a religião é ruim. Ele vai provar que frequentar a igreja é ruim. Entendeu? Ele vai provar que ele vai tentar provar que Deus é uma mentira, que a Bíblia é um engano, que a religião só faz atrapalhar a vida da pessoa. E eu pergunto para você aqui uma coisa essa manhã: essas ideias já não permeiam por aí? Sim ou não? Há muito tempo, né, missionário? É verdade. É verdade, já tentavam colocar isso na mente das pessoas, né? Você vê que tem países aí que o cristianismo ainda não é, né? Ou seja, não é só o cristianismo, nenhuma religião é permitida de forma liberal, porque eles já têm essas ideias filosóficas que a religião atrapalha a vida do ser humano. Vocês sabiam disso? Pois é, meus amigos. Então vamos lá, né? Isso aí já está acontecendo em nossos dias. E o anticristo a qualquer momento se levantará. Então o anticristo será aquele homem que vai agradar a todos. Vai ser um homem muito bem falante, muito bom, bem elegante. É isso. Que tem uma persuasão perfeita e que todos vão se agradar em ouvi-lo e vão dizer: este é o nosso deles lá, Salvador. Joe Biden mas porque assim, né? Como a gente falou aqui, provavelmente 90% de chance dele vir da Europa, né? Da Europa.
Então, a Europa está se unindo já, como a gente já relatou aqui. Agora, depois da pandemia, mais do que nunca, se unindo com força, né, para que esse anticristo se levante e que venha governar o mundo inteiro. Vamos aqui continuar. A pedra que destrói a estátua. Daniel 2, 34 e 35. Quem pode fazer essa leitura, por gentileza? Daniel 2, capítulo 34 e capítulo 35. Pode fazer a leitura. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E vendo o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, que encheu toda a terra. Quem pode dar glória a Deus essa manhã? Tem gente que já entendeu quem é essa pedra. A estátua é grande, a estátua é poderosa, mas a pedra vai esmiuçar a estátua. Vai transformar a estátua em pó e cinza. Glória a Deus essa manhã. Quem acredita, diga amém. Vamos ler o nosso estudo. Uma pedra é lançada sem mãos, e esta pedra destrói toda a estátua. A estátua inteira representa os 4 últimos impérios mundiais, onde o último se divide em 2 partes, ou seja, em 2 tempos. Apocalipse capítulo 17, verso 8 e 9. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo. Esta frase explica a continuação do Império Romano, que há muito tempo se acabou, porém irá ressurgir na grande tribulação. Esses são 4 reinos muito poderosos, mas a pedra vem e vence a todos os reinos e despedaça a estátua da cabeça aos pés. Quebra o ouro, quebra a prata, quebra o cobre, quebra o ferro, quebra o barro e esmiuça a penha. Diga glória. Notemos agora que, embora muito poderosa seja esta estátua, foi totalmente derrotado pela pedra cortada sem mãos. Que após despedaçar a estátua, esta pedra cresceu tanto a ponto de encher toda a terra. A única pessoa que possui poder o suficiente para derrotar esses reinos é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Atos capítulo 4, verso 11. Quem abrir primeiro pode ler. Atos 4, 11. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Amém. Tem um enigma aí nesse texto. Quem sabe qual é o enigma? A tradução é diferente. Não, tá certo. Essa mesma, Deus. Quem sabe qual é o enigma aí nesse texto? Você sabia que na Bíblia tem mensagens que são enigmas? Quem sabia aí? Levanta a mão. Sabia não?
Tem um enigma aí. Não sei se eu posso falar, se eu não posso. Eu acho melhor não falar não, viu, gente? Não sei se vocês estão preparados para ouvir isso não. Fala ou não fala? Quem quer saber? Fala, o Berival sabe. Fala, dá o microfone a ele aí. Vamos ver se ele sabe qual é o enigma que tem. Nesse texto lido mesmo. Bom, a pedra aqui é Cristo. Sim. A pedra é Cristo. E rejeitada foi quando foi rejeitada por nós na cruz do Calvário. Não é esse enigma. Não é Vou esse. dizer para vocês aqui, ó. Você sabe quem são os construtores? O texto está dizendo que a pedra foi rejeitada por quem? Não, pelos construtores. Veja aí na Bíblia, hein? Os construtores. Espera aí. A pedra foi rejeitada por vós, os construtores. Edificadores e construtores, é a mesma coisa. Mas ele não está falando vós, nós, entendeu? Está se dirigindo a um público. Ele está falando a um público. Ó, não somos nós aqui, gentios, não. Ele está dizendo assim, a pedra foi rejeitada por vós. O público que ele está se dirigindo são os construtores. E quem são os construtores? Não, construtor, o que é um construtor? Um edificador. Você sabe quem são chamados de construtores ao longo da história? Alguém sabe quem são os construtores? Ninguém sabe quem são os construtores? A humanidade foi construída por eles. Salomão era um construtor, conhecido como mestre dos construtores. Hã? Você, aí está vendo vocês estão devagar, gente. Salomão, ele é considerado o mestre dos construtores. O Brasil foi construído por ele, só para você saber. Toda cidadezinha do Brasil que você adentrar, tem o símbolo dos construtores. Você não sabia disso não, é? Ah, vocês estão devagar demais. Pesquise Daniel Massal no YouTube e assista aos vídeos dele, que ele vai falar muito sobre os construtores. Os construtores são os maçons. Eles construíram o mundo. Vocês sabiam? Por isso que o nome deles são os construtores. Salomão, ele era maçom. Isso é irrevogável. Ele era um maçom. O símbolo da maçonaria, eles chamam Deus de o grande arquiteto do universo. Por isso, cuidado. Todas as vezes que você vê um pastor chamar Deus de o grande arquiteto do universo, provavelmente ele é um maçom. Eu estudei teologia com um pastor maçom, 33 graus. Eu não sabia disso. E eu viajava 500 quilômetros para estudar teologia com ele, para uma cidadezinha que eu esqueci o nome ali, depois de Teofilândia. O Berival sabe que conhece, eu ver. Depois de Tucano. Não, Araci antes. Depois de Tucano. Depois. Esqueci o nome da cidadezinha agora, me fugiu a memória, mas eu ia para lá todo mês, a gente ia para lá. Eu encontrava esse pastor em Serrinha, ele morava em Serrinha. Aí eu encontrava ele, deixava meu carro na casa dele, às vezes no meu carro, às vezes ia no carro dele. Para não ir vários carros, a gente fazia esse intercâmbio aí. Quando foi um dia, rapaz, eu conversando de maçonaria no carro, né? E eu falando assim, rapaz, esse negócio de pastor maçom, eu não concordo com isso não, cara. Aí ele falou assim para mim assim, o senhor tem alguma coisa contra pastor maçom? Aí eu falei assim, eu acho que não é muito legal não. Mas depois eu me dei uma de João sem braço, né? Eu falei assim, não tem nada contra não, pastor, né? Só para ver se ele era... Eu falei, esse pastor é maçom. Aí a gente foi viajando junto, eu fui ganhando confiança dele.
Aí um dia ele falou para mim assim: ó, Bispo Paulo, eu vou lhe contar uma coisa aqui. Primeiro, a maçonaria, segundo as palavras dele, não é nada disso que as pessoas pensam. Aí eu falei: olha, estou vendo aí que tem alguma coisa aí. Aí ele: a maçonaria é uma instituição que ajuda, né, a construir a história. Você sabia que Dom Pedro I era maçom, né? Todo mundo sabe disso aqui, né? Luiz Gonzaga era maçom. Todos os grandes, os presidentes da República, todos foram envolvidos com a maçonaria. Por sinal, quem botou eles lá foi a maçonaria, né? Um negócio muito profundo, irmãos. O buraco é bem mais lá embaixo, viu? Se a gente for cavar isso aí, não é só o Brasil, não, é o mundo. O mundo inteiro foi construído pela maçonaria. Vamos lá, então, resumindo, ele me contou a história que foi convidado para fazer parte da maçonaria. Mas, segundo ele, frequentava reuniões, mas que não aceitou. Mentira, que eles não podem falar que é, entendeu? São ocultos. Depois, ao decorrer da história, ele era já idoso, ele já tinha 80 anos, aí ele me contou que o filho dele era pastor de uma mega igreja, que tinha 3.000 pessoas no interior, no estado da Bahia, e que havia recebido o convite da maçonaria para fazer parte. Porque assim, eles não convidam pastor de igreja pequena não, entendeu, gente? É só a mega igreja, igreja grande. Aí, segundo ele, o filho dele tinha recebido o convite para fazer parte da maçonaria, que tinha aceitado. Só que eu me liguei, eu falei assim, ó, isso passa de pai para filho. Ele, como já era idoso, era sênior, passou para quem? Para o filho, que o filho tinha aceitado. Fazia parte agora da sociedade secreta, né? Da maçonaria. E aí eu linkei uma coisa com a outra. Eu falei, como ele já é sênior, passou para o filho, que vai passando de pai para filho. Resumindo, o que é que o texto diz? Os construtores rejeitaram. Quem rejeitou? Os maçons. Então os maçons rejeitaram a ele. Está vendo o que eu quis dizer para você que está oculto no texto aí? Pegou o enigma do texto? Pegou ou não pegou? Hã? Como é a Brina Rosa? Mas essa questão da maçonaria é muito profunda. Eu pensei que vocês sabiam mais disso aí, viu, gente? Pastor não pode ser maçom. Biblicamente não há comunhão entre a luz e as trevas. Existe? Você vai adorar o cordeiro e adorar o bode? Vai adorar o cordeiro e adorar o bode? Porque assim, lá eles exaltam o bode, né? Você vai... E o juramento que eles fazem? São coisas chamadas filho das trevas. Um dos rituais da maçonaria, eles botam uma venda nos olhos, passa por um caminho, é o caminho das trevas, até encontrar a luz. Segundo eles passam pelo caminho das trevas para encontrar a luz. Então não há comunhão entre nós e os maçons. Os filhos de Deus, eu não estou dizendo que pode não, pelo amor de Deus, o pastor que faz isso, ele está vendendo a alma dele, ele faz por dinheiro, porque a maçonaria entra com dinheiro sim, com recurso financeiro, eles são ricos, milionários, para eles levantar, por exemplo, quer ver uma coisa aqui? Para eles levantar, pega um pastor aí que está precisando de 10 milhões, cada um dá R$1 milhão, agora qual é a proposta? Depois que ele se levantar, ele também vai ajudar alguém com 10 milhões de reais. Essa é a finalidade da sociedade. Já pensou? Pega um empresário falido na cidade, chama para vir para o projeto, para vir está repreendido não, chama para o projeto deles, em nome de Jesus, e aí dá 10 milhões de reais para esse camarada se levantar, para quando ele tiver dinheiro, ele também devolver esse dinheiro. Então, é uma proposta boa, não é? E com a ideia de quê? Qual é a ideia? Não, não é bem assim como vocês dizem, não. Faz uma lavagem. A missionária quer falar ali? Corre lá, Breno, por favor. Sim, dona Rosa. Tem esse ditado aí, né? Eu não sei se é verdade, mas as pessoas falam, né? Que se a pessoa deixar, mata alguém da família. Já ouvi dizer, mas não sei se é verdade. De fontes fidedignas, Aham. um dos juramentos. Sim. Dona Rosinha está dizendo que conhece uma pessoa, né, Dona Rosinha? Que deixou e levaram o primeiro filho, não foi, Dona Rosinha?
Está vendo aí? Que pode ser realmente. Daniel, acho que é Daniel Massal o nome dele. Aí tá vendo? Ele foi um maçom muito conhecido no Brasil. Por sinal, esse Daniel, ele já perdeu a esposa, agora perdeu um filho de suicídio. A vida dele toda destruída, irmãos. Toda destruída. Ele é pastor, mas ele foi um dos pastores mais, ele é um dos pastores mais famosos do Brasil que fala sobre maçonaria. Paulo Afonso? Eu acho que era depois ainda de Paulo Afonso. Era. Fala, missionária. Eu lembro quando meu pai teve o acidente em 99, porque alguém ligado à nossa família é maçom. E aí, um dos amigos ia sempre lá dar uma assistência, vamos dizer, à família. E um dia eu peguei carona com minha mãe e quando a gente saiu do carro, Deus acompanhe. Ele fez, está brincando comigo? Eu tomei um susto. E de fonte fidedigna, não posso dizer como, mas um dos juramentos, eles rasgam a roupa, passa pelo corredor escuro, bate na porta do grão-mestre e ele pergunta, ó profano, o que procuras? É isso mesmo. E ele fala, vim procurar a luz. Isso e aí o grão-mestre abre a porta e ele entra. E cada grau que ele cresce lá dentro é um sacrifício que ele faz. Exato, é isso aí mesmo, missionária Nélia. A senhora foi profunda aí, porque eu já não me lembrava mais, muito tempo que eu estudei isso aí, eu também não me interessa saber coisa da maçonaria, eu quero saber coisa da Bíblia, né? Mas foi muito bom aí a missionária Nélia trazer essa explicação, porque foi assim mesmo. Tirou tudo. Mas é isso aí mesmo. O inimigo dá para quem entra nessa aliança aí, mas como a Márcia falou, tira pior, né? Como é que o inimigo dá? Como é que o inimigo dá? O diabo, a pessoa vai, como Luiz Gonzaga, por exemplo. Luiz Gonzaga, eu descobri que Luiz Gonzaga era maçom. Como? Minha filha foi fazer um trabalho da escola. Aí eu peguei e fui ler o trabalho. Quando eu li lá o trabalho, que ela foi, não sei se foi minha filha ou filha, eu vi. Luiz Gonzaga era grau tanto da maçonaria. Como os maçons têm poder de influência para levantar ou derrubar alguém, como é que ele vai dar poder a essa pessoa? Com poder de influência, pega um cantor que não tem nem tanto talento, mas tem um pouco de talento, e coloca onde? Não tem gente que sobe do dia para a noite, que você fica pensando assim, meu Deus, essa pessoa nem canta tanto, uma música só estourou. Irmãos, a maçonaria tem tanto poder, que do dia para a noite pega uma pessoa anônima, que não sabe cantar nada, e bota lá em cima. Entendeu como é que eles levantam? Exato, pega um empresário falido, junta 10 milhões de reais, dá toda a assessoria para essa pessoa, e ela se levanta do dia para a noite. Só que ela vai ficar à disposição deles. Quem entendeu? Por exemplo, uma vez, muitos anos atrás, eu assisti um filme, que esse filme, ele era muito interessante. O que é que o crime, agora você vai associar isso ao Brasil, o que é que as organizações criminosas, os poderosos chefões, filme de Poderoso Chefão, isso tem muitos anos, né? Quem já assistiu esse filme aí, o Poderoso Chefão? Poderoso Chefão, é antigo, né? Poderoso Chefão, ó, Poderoso Chefão, viu, missionária Nélia? A missionária Nélia já assistiu. Como é que os chefões do tráfico agiam? Ele pegava um menino, dizia assim, ó, vou pagar teus estudos. Menino que não tinha família, que não tinha nada. Um menino de rua. Botava o menino para estudar, pagava a faculdade, fazia do menino um advogado, depois fazia do menino um juiz, e colocava o menino aonde? No Superior Tribunal, STF. Só que aquele menino devia o quê para o Poderoso Chefão, para o tráfico? Tudo. A vida. Então, para libertar alguém, fulano, liberta fulano. Está entendendo? Pega um presidente, e aí falando aqui, deixa eu ficar calado.
que ó, vamos mudar de assunto. Vamos continuar nosso estudo aqui, irmão, que é melhor a gente fechar nosso estudo aqui. Mas é isso, é uma realidade da vida, sim ou não, gente? É uma realidade da vida. Então aquele juiz passa a trabalhar porque ele deve a vida para esse crime organizado, né? Passa a trabalhar para eles, porque deve a vida. A mesma coisa que a gente está falando aqui do satanismo, eles são muito organizados. Jesus falou que os filhos das trevas são mais organizados do que os filhos. Agora você está vendo aí, para eleger um pastor para o STF, irmãos, um absurdo isso. Não está conseguindo. Ou seja, como é que pode? Né? Para colocar um pastor todo gabaritado, todo com muito mais respaldo do que os que estão lá. O camarada tem doutorado de tudo quanto é coisa, meu amigo. Cara, a vida toda estudando. Não está conseguindo colocar no STF, não consegue aprovar, por quê? É o André Mendonça, né? Porque eles não querem um pastor lá. Entendeu? Porque sabe que vai atrapalhar, né, os planos do maligno, do inimigo. Então veja que nós aguardamos o governo de Cristo, e esse governo das trevas será desbancado em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus aí, irmãos? É muito forte, viu, gente? Daniel, a pedra que destrói a estátua. A gente já fechou aqui, não foi? Parei aonde? Atos, foi isso mesmo, Atos, né? O Senhor Jesus, quem achou aí? O Senhor Jesus Cristo irá destruir a besta no final da grande tribulação. Apocalipse 19, 20. Que, como afirmamos atrás, é o último império mundial, que já existiu, hoje não existe, mas se levantará e tornará a existir. Apocalipse 17, verso 8 e 9. O Império Romano, o fato de a pedra ser lançada sem mãos, explica que Deus enviou a Cristo, lançando, mas Cristo não veio obrigado, por força, mas embora tivesse sido enviado por Deus, o próprio Senhor também veio por vontade própria, voluntariamente, sem mãos, e após vencer o anticristo, será o grande rei de toda a terra por 1000 anos, e a sua autoridade encherá toda a terra. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode aplaudir a Jesus essa manhã? Quando o Senhor venceu o anticristo, então ele será o rei da terra por 1000, porque ele é rei, mas ele ainda não está reinando no mundo físico. Sim ou não? Ele não está reinando ainda. Se já estivesse vivendo o reino de Cristo na terra, estaria tendo tudo isso que tem hoje? Essa corrupção, toda essa maldade humana, homens que metem a mão no dinheiro do povo sem pena, sim ou não, gente? Né? Inflação que sobe desenfreadamente. Cada dia que passa, a população humilde sofrendo mais ainda, sim ou não? Porque fala a verdade aqui para nós aqui, quem mais sofre com tudo isso que está acontecendo é o pobre ou o rico. O rico já tem um carro que numa acelerada gasta 3 litros de gasolina. Um Camaro, por exemplo, acelerou, gasta 3 litros de gasolina. O cara tem uma moto daquela que vai... Tem uma acelerada ali, é 2 litros, né, Arthur? Não é não, Arthur? Tu acha que o cara está preocupado que a gasolina está de R$7? Se ele já tem um carro que gasta 3 litros em uma acelerada, né, Deni? Ele não está preocupado não, irmãos. Sabe quem sofre com isso é o pobre. Tu acha que o rico já comprava carne de R$40? Ele não, irmãos, o rico já comprava carne de R$100 o quilo. O rico já comprava carne de R$500 o quilo. Tem carne que o quilo é R$500. E ele já chegava lá e já pagava isso. Então ele não está sofrendo com isso. Quem sofre com isso somos nós, que somos pessoas humildes. É a população fraca. A gente que para botar, né? Por exemplo, tenho que mandar o mecânico ver meu carro, que a luz só anda amarela agora. Tem algum problema na luzinha do quadro agora, que só anda amarela, gente. Só anda laranja, aquela luzinha que fica ali perto do tanque.
Não sei o que acontece, só anda laranja. Está amadurecendo, né, irmão? Então, meu Deus, eu fico olhando assim, gente. Bota gasolina e continua vazio. O que é isso, meu? Fala, irmão Arthur. Irmão Arthur quer falar ali? Vai lá, Emanuel. Sim. Se é para trabalhar, ficar em casa? Sempre teve que trabalhar, né? Com certeza tem que trabalhar, sempre. Eu nunca concordei, por sinal eu não fiquei em casa. Ninguém da minha família ficou em casa, toda a minha família foi trabalhar. Meu pai trabalha com vendas, já tem 60 e tantos anos. A família toda dizendo, não saia, eu tenho que sair para pagar minhas contas. Continua trabalhando e graças a Deus, ninguém na minha família se quebrou. Nós somos uma família de vendedores e a gente partiu para cima para pagar nossas contas, né, irmãos? E a gente foi trabalhar. Mas assim, a gente tem que filtrar muito o que a mídia diz, porque a mídia não perdoa, né? É uma guerra, é um querendo derrubar o outro, um querendo matar o outro, né? Então ninguém tem misericórdia. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Eu só sei de uma coisa. Por exemplo, qual é o nosso trabalho aqui na igreja aqui? A maior parte do nosso trabalho aqui é para ajudar o necessitado. Sim ou não? A gente trabalha também com a classe média, com a classe alta. Se vier até nós, a gente vai dar assistência. Mas a nossa luta maior, o nosso empenho maior aqui é para ajudar quem? Quem precisa. Sim ou não? Então, na minha opinião, seja qual for o governo, ele tem que lutar pelo mais desfavorecido. Ele tem que lutar pelo pobre. Para mim, todas as leis e políticas de um país têm que ser voltadas para ajudar o desfavorecido. Porque não tem ninguém para lutar pelo pobre, não, irmão. Quem é que luta pelo pobre? Por sinal, eu não faço questão de entrar na política. Sabe por quê? Porque se eu entrasse na política, eu acho que eu ia morrer logo, ninguém ia me matar, porque eu ia querer brigar pelo pobre. E a gente sabe que o negócio lá não funciona assim. Então é melhor nem fazer parte desse negócio e continuar aqui pregando a palavra de Deus mesmo. Fale aí, homem de Deus. Aqui, ó. Voltando aqui para os nossos estudos, aí falou que Cristo voltará e reinará por 1000 anos. Mas sabemos que depois, antes de tudo isso, vem a grande tribulação e a destruição daqueles, tudo isso. Nós estaremos na glória, eternamente. Esse reino de Cristo na terra é uma nova geração, correto? Sim. Lá em Gênesis teve a destruição pelas águas e posterior agora, depois dessa grande tribulação, vem o reino de Cristo e depois a eternidade. Esses 1000 anos aqui, terreno de Cristo, é uma nova geração, né? Porque Deus não trabalha com reencarnação, né? Deus trabalha com... Mas no caso haverá ressurreição, entendeu? Não é reencarnação. A nossa ressurreição não é na glória, já estamos em Cristo, nesse tempo que vai estar ocorrendo? Haverá ressurreição dos que morreram com Cristo. E ainda antes do milênio haverá outra ressurreição, que são dos mártires. Os mártires que morreram, em Apocalipse está escrito, né? É isso, que não negaram a Jesus. Por exemplo, na grande tribulação não vai morrer gente? E aí, esse povo? Vai fazer o que desse povo? Em Apocalipse diz que eles serão guardados embaixo do altar do Senhor. E vão ressuscitar. Que clamam por justiça, entendeu? Como a irmã Márcia aqui falou muito bem aqui, eles clamam por justiça. Então os mártires, já pensou, esses mártires aí não ia existir mais? Entendeu, homem de Deus? Então eles vão ressuscitar. Não vão, como o senhor falou bem, Deus não trabalha com reencarnação, mas eles vão ressuscitar. Haverá uma ressurreição, mesmo daqueles que morreram durante
a grande tribulação. Entendeu, homem de Deus? Primeira ressurreição é a ressurreição do arrebatamento. E haverá outra ressurreição que será na vinda do Cordeiro, da Nova Jerusalém. Alguém tem uma pergunta para fazer aí, irmãos? Para a gente fechar o nosso estudo bíblico? Pode fazer. Faça. Pode fazer. Faça aí, varão. Eu quero perguntar sobre os 144 mil. Sim. Né? Porque aqui já está escrito sobre eles. Sim. E isso significa que, sei lá, eles foram predestinados a serem esses 144 mil, porque tem aquele negócio, né, do arminiano e calvinismo, esse negócio aí. Eu quero saber se eles já foram predestinados para ser o que eles são, os 144 mil. Boa pergunta, né, do obreiro Manuel. É muito boa pergunta. Eu acredito que sim. Porque assim, talvez alguém diga assim, bispo, não existe predestinação. Existe. Existe predestinação e existe também eleição. Ou seja, arminianos, Armínio e Calvino, todos dois têm um pouco de razão. Há um equilíbrio. É claro que existem pessoas que a gente sabe que Deus já tem um propósito, sim ou não? Então, dentro disso, não é uma predestinação? Não já veio à Terra com um propósito? Não tem gente que já tem um chamado? Tem ou não tem? Então, não já veio à Terra predestinado para aquele propósito, para aquele chamado? Então, há sim predestinação e há também a escolha. Então, tanto Calvino, né, como Armínio, eles têm razões. O problema é achar que um tem a razão e o outro não tem e perdeu o equilíbrio. Então, dentro dos 144 mil, eu acredito que são 144 judeus eleitos de todas as tribos de Israel, que já são marcados para fazerem parte, homens que não vieram à terra nem para casar e nem para dar-se em casamento, e sim com o objetivo de somente pregar a palavra de Deus. Amém? Mais alguma pergunta? Alguma pergunta do grupo da rádio aí, missionária Nélia? Obreiro Berivaldo. Para a gente fechar aqui o nosso estudo. Dentro do cristianismo, todos os homens, a maioria dos homens se casam. Esses aí que não se derem casamento, não seriam os padres? Não, mas aí, os 144 mil são judeus. Aí já entra a questão dos eunucos. Jesus disse que tem homem que já nasce eunuco. Exatamente, sem desejo de mulher. O que é um eunuco? Jesus disse que tem homens que são feitos eunucos e tem homens que já nascem eunuco. O que é um eunuco? Por exemplo, se eu fosse um rei, né? Aí eu escolheria Emanuel para cuidar da minha família, da minha esposa, da minha filha. A primeira coisa que eu iria fazer a primeira coisa que eu iria fazer com Emanuel era chamar o médico da corte, né? Exato, não, circuncidar não. Circuncidar não, era ó. Por que eu ia fazer isso? Porque eu ia ter aí a confiança. Entendeu? Então ia ó, lá por não ia sobrar nada, irmãos. Aí eu ia confiar nele. Então eu fiz ele eunuco, entendeu? Para confiar que ele cuidasse da minha família. Então era o homem de confiança do rei. Aquele eunuco que Filipe encontra é assim. Agora aí os que nascem eunucos são aqueles que já nascem sem o desejo de mulher. Quem são esses? Quem são esses? São esses que a própria ciência vai explicar. Né, missionária Nélia? Que já tem uns que nascem mesmo, que não quer envolvimento com mulher. E tem que ser respeitado isso. Sim ou não?
Como é? Não entendi. Sobre o rei? Não, aí não tinha direito de escolha, não. Mas aí na época medieval não tinha muito esse negócio de escolha, né? Isso é na época de Jesus, né? Aí não serviria, é. Ali a missionária Nélia, leva ali, mano, por favor. Quanto aos ouvintes da rádio, a pastora Ana, desde o início, está interagindo aqui. E pastora Ana, no início, colocou que queria aprender, elogiando a escola da palavra e agora falando, excelente, quem mora aí e não vai, meu Deus, que ela está elogiando, que amou o estudo. Amado aqui, ela acompanha na rádio. Amém. A escola da palavra. Obrigado, pastora Ana, que Deus abençoe. Se houver alguma dúvida aí dos nossos ouvintes, temos aí 2 minutos para responder ainda essas dúvidas. Então, respondendo aqui, nosso irmão Berivaldo, não é uma lei bíblica, o Berivaldo. Então, a Igreja Católica, que impõe aos padres o celibato, né? Proíbe de casar, isso é antibíblico. Não é bíblico, ou seja, Pedro tinha sogra, e quem tem sogra é o quê? Pronto, Jesus não casou, porque Jesus não veio à terra com o propósito de constituir família, ele veio à terra para ser o sacrifício de Deus, então o propósito de Jesus foi esse, exato, e por exemplo, que já nasce eunuco, como Jesus disse, devemos também respeitar isso, e não obrigar, porque tem gente que fica assim com aquela conversinha, tem que casar, meu filho, né? Tem que namorar, meu filho. Se o menino não quer namorar, se o menino não quer casar, deixa o menino em paz. É verdade ou não é? Se a menina também não quer namorar, não quer casar, deixa a menina em paz, cada um. É ou não é, gente? Às vezes tem pessoas na igreja que ficam, às vezes, com comentários besta. Me perdoe aqui, nós estamos aqui numa aula ao vivo. Mas às vezes um rapaz solteiro na igreja fica dizendo, fulano já está na hora de namorar, viu a menina na igreja, ciclano está na hora de namorar, né? Não, irmãos, deixa a pessoa ser feliz. Ali a missionária Onélia ali, por exemplo, a missionária Onélia, né? Diz que não quer namorar, nem casar, nem quer ser feliz, né? Brincadeira, missionária Onélia. Tem os, vaga A, falta mão de obra qualificada. Aí, tá vendo aí? Eu falo. Mas assim, por causa dessa pressão que muitas vezes acontece na igreja, muitos acabam casando. A Obeira Rosa disse mesmo que não quer casar e nem namorar. É o quê? A Obeira Rosa disse que não quer nem casar nem namorar, né, Obeira Rosa? Mais ou menos. Estou descobrindo aí, viu? Que eu já estou aqui lançando a rede para saber quem quer casar, namorar. Vamos fazer uma oração. Mas assim... Mas por causa dessa pressão que se faz, aí muita jovem e muito jovem acaba casando só para ceder à pressão e estragando tanto a vida dele quanto a de quem ele vai casar. Exatamente. Porque não consegue ser e nem fazer o outro feliz. E acontece isso muito em nosso meio. E há um dizer bobo aí até, né? Crente não namora, crente noiva e casa. Não, crente não galinha, mas crente namora sim. Concordo. E esse pensamento tem que ser quebrado. Por isso que eu estou abordando isso aqui em escola bíblica, irmãos, porque eu já vi isso, eu que sou crente há um pouco de mais tempo, né? Eu sou de uma época, irmãos, que os pastores praticamente pegavam os jovens na igreja e saíam casando. Quem acompanhou essa época aí? Por exemplo, arranjado isso. Verdade, Ovelha Rosa. Com certeza.
Construir família é bênção, mas no tempo de Deus, né, gente? Não nada forçado, nada arranjado, nada, né, nada fora do tempo. A gente sabe que hoje ansiedade, então a igreja tem que saber aconselhar os irmãos a, no tempo certo de Deus, deixar as coisas acontecerem. Não é verdade? Então não forçar, não coagir. Porque eu já sou de uma época que acontecia isso. Que os pastores chamavam mesmo as ovelhas e assim, começava a namorar. Não estou falando que mora junto, não. Só começou a namorar agora, um mês, o pastor já chamava. Ó, irmão. Como, por exemplo, Emanuel e a Luísa namoram há quanto tempo? 1 ano e 1 mês. Meu amigo, se fosse antigamente aí, já estava casado já, Luísa e Emanuel. É sério. Ó, Emanuel ficou com medo. Tô brincando, viu, gente? Mas é sério mesmo. É sério ou não é, missionária Nélia? É sério. Se fosse antigamente, era 1 ano de namoro, no máximo a igreja obrigava a casar. Quem já ouviu isso aí? Não era? Né, irmã Kelly? Irmã Kelly também, que tinha tempo aí, sabe disso. Em 6 meses eu namorei, noivei, casei e me estraguei. Porque a igreja obrigou. Foi. Irmã Kelly também, que é crente há um tempo, né, irmã Kelly? Não era assim, irmã Kelly? Era. 17. Amém. Um abraço, irmã Tânia. Ela botou aqui, esse bispo é muito estudioso. Agradeço por ele ser de Deus, por ser do bem, aprendendo muito. Um abraço, viu, irmã Tânia? Senhora é bênção de Deus. Se ela tiver alguma dúvida, pode mandar também, irmã Tânia, que eu respondo com todo prazer. Então, assim, alguns pensamentos arcaicos e que prejudicou muitas pessoas, não podem, irmãos, continuar em nosso meio, né? Por exemplo, eu já estou encerrando esse estudo bíblico, só posso fazer um comentário aqui rápido? 1 minuto? Semana passada, eu acompanhei uma matéria em um jornal cristão, que o marido matou a mulher, os dois da igreja cristã do Brasil. O marido já vinha batendo na mulher há muito tempo, e aconselhada pelo ancião da igreja a continuar. Não sei se vocês acompanharam isso aí. Acompanhou, irmão Arthur? Então, a continuar e a perdoar e a orar, e a coitadinha não podia separar, apanhando, até que chegou que ele matou a mulher. Morreu, coitada. Então, por quê? Porque esse pensamento, né? Pensamento arcaico, preso. Fala, mulher de Deus. Vai o quê? Isso faz muito casamento arranjado. Exatamente. Por isso que eu vou, já estou encerrando aqui, eu vou falar uma coisa aqui. Posso falar? Um dia uma irmã congrega comigo e falou assim: bispo, meu marido, ele queria me bater, o que é que eu faço? Eu falei: compra uma arma. Estou falando a verdade. Sério, falei: compra uma arma de choque. Quando ele vir te bater, dá um choque nele. Deixa ele estirado no chão. E aí chama a polícia, dá uma queixa dele, pronto, nunca mais ele vai te bater. Eu falei isso, e, irmão, não, me perdoe aqui, mas eu não concordo homem bater em mulher, entendeu? Eu não concordo. Aí também eu não concordo também. Não pode bater na mulher, melhor sair de casa, foge. Que a força do homem é outra, né, irmão? A mulher para dar um murro no homem, para o homem cair, dá trabalho, mas o homem para dar um murro na mulher, coitadinha, né? Não aguenta, não. Aí, a coitadinha da irmã, todo dia apanhando do marido, ó. E chegando, oh meu Deus, com a cara quebrada, com o olho quebrado. Fala a verdade, gente. Aí vai dizer para a irmã: vai orar, irmã. Até chegar um ponto de acontecer o pior. Quantas mulheres no Brasil perdem a vida por essa omissão? E às vezes a igreja, né, dando orientações erradas. Sim ou não? Pode falar, irmã Márcia. Pastor, eu louvo e agradeço. Liga de novo.
Pronto? Pronto. Eu louvo e agradeço o nome de Deus todos os dias. Porque eu louvo e agradeço o nome de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo todos os dias. Porque eu sou prova viva disso. Nos relacionamentos que eu tive, foi violento. E eu ficava oprimida, triste, angustiada. Não conversava com ninguém, não queria contar com ninguém, né? E muito medo, é uma pressão psicológica e física, e é muito medo. A gente se vê aprisionada, tudo a gente tem medo. Então, eu agradeço a Deus porque hoje eu estou aqui viva. Mas se fosse por causa de violência, se fosse pelo homem, eu não estaria, não. Eu já estaria morta, porque a violência, ela oprime, e a gente não tem que aceitar. Então, eu creio que no mover de Deus, pelos planos e chamado que Ele tinha para a minha vida, pastor, Ele sempre colocou Deus livrou a mão. senhora da morte, não foi, Mamácia? Ele Muitas colocou vezes. a mão e não permitiu esses homens escarnecedores me matar. E sempre tinha uma oportunidade de eu fugir. E quando eu fugia, eu não voltava mais. Eu tinha a oportunidade de me escapar. Eu ficava ali vendo, né, o agir dele, o jeito dele. Cada dia mais pior, comigo e meus filhos, né? A opressão, a violência, porque ele achava que porque eu estava com aquelas crianças, eu não ia deixar ele, ia ficar passando por aquilo. Então, chegou um momento em que tinha uma oportunidade e eu escapava. Tá e não vendo? voltava mais, não. Olha que detalhe aqui que eu peguei na fala dela, que quando eu tinha a oportunidade de fugir, ela fugia e não voltava mais. Não. Aí se um pastor sem sabedoria vai dizer para ela, não, minha irmã, só tem que ficar ali, orando e jejuando. Não é verdade, gente? Que eu já ouvi pastores falando isso. Né? A senhora já ouviu também, mencionando Nelly, né? Então... E eu não estava ainda, não tinha feito, não era ainda evangélica, estava no mundo cega e surda, né? Tá vendo? E começava a observar o comportamento deles, né? E via, não, o mais valioso aqui é minha vida, a vida dos meus filhos. Começava a violência comigo e meus filhos. Então eu via que aquilo ali não dava, não, que se eu ficasse ali eu ia morrer. Então Deus, só Deus via, pastor. Foi Deus, porque só Deus via. Não tinha vizinho, não tinha família, não podia falar com minha família, porque ele sabia, ele ameaçava também, né? Então houve uma hora que eu tenho certeza que foi agir de Deus na minha vida, porque Deus me dava aquela oportunidade, aquela sabedoria para eu me sair. E não voltava mais, jamais. Tinha medo, ficava apavorada mesmo. E era muito, e eu agradeço a Deus, porque se fosse olhar pelo olhar do homem, eu ia ter que passar muito tempo sendo analisada por psicólogo, por psiquiatra. E o meu psiquiatra, o meu psicólogo foi Jesus. Glória a Deus. Porque hoje, para a honra e glória de Deus, Ele me levantou como uma serva dele. E para a honra e glória de Deus, eu estou aqui para glorificar o nome dele e dizer que Ele é bom e maravilhoso. Vamos aplaudir a Jesus pela vitória da irmã Márcia, que venceu a agressão à mulher, como é que chama? Violência doméstica, né? Violência doméstica, a ponto de chegar a um feminicídio, se Deus não livra, né, irmã Márcia? Sim. Tá vendo? Então, para a gente encerrar aqui, só o irmão dele quer falar? O irmão Arthur também quer falar, né? Há muitos anos atrás também, minha mãe ela passou por uma situação como essa. E era um relacionamento muito abusivo, e até tipo não querer que a pessoa fale com a família, coisas que passam dentro de casa. Se a pessoa fosse comentar com a família, ele batia na minha mãe e a gente pequeno via aquela situação dentro de casa. Até que chegou um dia que aí o diabo ele sempre aproveita as oportunidades para ele fazer a arte dele, né? Aí foi quando minha mãe ela conversou com um tio meu e aí a gente foi lá, conseguiu pegar as coisas de dentro de casa. Amém. E aí o diabo colocou na minha mente assim, ó, no dia que tu vê ele, tu mata ele. Olha aí. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, uma criança com aquilo na cabeça, Né? E aí, para honra e glória do Senhor, mas nunca eu vi esse homem. Glória a Deus. E hoje Deus se libertou disso, né, Deni?
Você colocou ele nas mãos de Deus e liberou o perdão, né, varão? Mas isso é muito forte, né? Que a gente entrou nesse tema aqui. É muito forte, porque isso é muito comum. É verdade, acontece, talvez está acontecendo agora, né? Algumas pessoas, talvez pessoas nos ouvindo, estão sendo vítimas aí de violência doméstica, né? E ficam presas a esses pensamentos religiosos, missionária Nélia. Ah, porque se eu largar é pecado, né? Porque se eu largar, Deus vai me matar. Porque se eu largar, eu estou desobedecendo a Deus. E houve um pastor lá dizendo: não, você não pode largar, porque se você largar, não existe isso. Dentro. Verdade, pois é. Agora, sim, falta também um entendimento das pessoas em saber alguns significados das palavras. Porque a traição não envolve só corpo, a traição física. É verdade. Todo mundo quando casa faz um juramento perante as pessoas que estão ali. Por mais que o casamento seja só no fórum, vai ter testemunha para comprovar o casamento. Mas antes disso, se faz algumas perguntas do tipo: respeitar, cuidar, zelar, ser fiel. E quando isso é quebrado de alguma maneira, você está traindo a confiança que foi passada para a pessoa. Porque do momento em que eu chego para o senhor e lhe prometo algo, eu não cumpro com a minha palavra, eu estou traindo a nossa confiança. Então a traição não é necessária só de corpo. A agressão é traição, sim. É verdade. Falta de respeito é traição, sim. Agora cabe cada um julgar o seu caso. Com certeza. Verdade. Para a gente fechar aqui, que agora nós entramos em um assunto bem interessante, né? Mas estamos aqui dentro do estudo ainda, porque a missionária Nélia quer falar aqui, Manuel, e a gente fecha com esse comentário, porque assim, pessoal, vamos ficar atentos, né, a nos libertar desses pensamentos religiosos, né, e ficar atentos ao que Deus tem para a nossa vida. Pode falar, mulher de Deus. Muitos falam, né, traduzindo o que tem a Bíblia na versão de alguns, né, só em caso de adultério. O que é uma gasolina adulterada? É uma gasolina que perdeu a essência da pureza dela. Então, o adultério não é só um ato sexual fora do casamento. Uhum. É mais ou menos o que Arthur acabou de dizer ali. Exatamente. Eu adulterei, eu não, né? Alguém adulterou a essência do casamento, aquilo que está proposto até diante da palavra de Deus. Verdade. Agora, infelizmente, a igreja também ela tem que abrir a visão dela, porque muitas mulheres que são divorciadas, e vou falar como uma delas, porque sou divorciada, sofre discriminação. Ninguém sabe o que estava passando, quem foi que tomou a iniciativa, o que foi feito, mas ver divorciada, tem uma conhecida nossa que ontem estava falando sobre a discriminação que está sofrendo. Quer dizer, a pessoa já está passando por um trauma, porque por mais que seja esse momento e a pessoa vá se livrar, aqui a gente não está fazendo uma apologia ao divórcio, à separação, mas está falando em casos que a pessoa vai ficar apanhando, vai ficar sofrendo, a situação, o adultério do casamento. Verdade. Não é apologia, porque quem pode estar escutando e pegou o bonde andando, pode falar assim: não, o ministério ali faz apologia ao divórcio. Não, não é isso. Mas também não podemos ter igual burro que fica com aquele negócio tapando a visão do lado, que eu não sei o nome daquilo. Carneira? Fica com a carneira, obrigada. E que não abre a visão para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Com certeza. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa manhã. Você que trouxe uma oferta, o dízimo, você pode se direcionar até o altar, deixar a sua oferta. À noite, culto de missões, né? Vai ser uma bênção, vai ser forte. Você é o nosso convidado todo especial. Em nome de Jesus. Nos prolongamos um pouquinho essa manhã, nos perdoe. A gente terminou aqui entrando em outros assuntos, mas quem me perdoa, diga: eu perdoo. Amém. Levanta as suas mãos.
Quem puder ficar para ajudar a igreja, viu, irmãos? Vamos agradecer, tá bom? Se nos unimos aí para a gente dar essa ajuda aí, num instante a gente arruma a igreja, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado em nome do Senhor Jesus, por esta manhã maravilhosa e gloriosa em tua presença. Abençoe a todos, guardando, livrando e protegendo. Dá um dia de bênção, de paz e de vitória aos teus filhos, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Aplauda ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Vão com Deus.